Seja bem-vindo ao treinamento teórico do equipamento de laser subdérmico Helion. O Helion é um equipamento de laser subdérmico e a maior parte das tecnologias de laser subdérmico possuem lasers em alta potência, que podem ser encontrados em diversos comprimentos de onda, como 980 nanômetros, 1470 nanômetros. Este tipo de tecnologia entrega diretamente ao tecido de tratamento, como por exemplo a camada subcutânea, uma energia que é dose dependente, ou seja, ela é dose dependente à indicação de tratamento. Então, de acordo com a indicação clínica, se é para reduzir gordura localizada de uma pequena ou grande área, tratar uma flacidez de pele em maior ou menor grau, essa energia precisa ser entregue corretamente. O laser de alta potência de fibra ótica é utilizado há muito tempo na medicina para o tratamento de diversas condições, como principalmente condições cirúrgicas. Contudo, essa versão do qual nos referimos como laser subdérmico passa a ser utilizado junto à lipoaspiração por volta da década de 90. Lá na frente, anos depois, o FDA aprova, por volta de 2003, o uso do laser subdérmico associado à lipoaspiração devido aos seus benefícios. Bom, estes autores aqui, como vocês podem ver, conseguiram provar uma maior liquefação do tecido com a utilização do laser, reduzindo possíveis estresses mecânicos, com a cânula, por exemplo, e consequente hemostase e também retração tecidual, tratando e reduzindo a flacidez de pele. Vale lembrar que o primeiro comprimento de onda de fato utilizado foi o 1064 nanômetros, do qual já se mostrava aí todos esses benefícios. Bem, para a técnica de cirurgia da lipoaspiração, essa fibra ótica, como vocês podem observar aqui na imagem, é utilizada dentro de uma cânula, onde a sua ponta ela fica exposta e o médico faz, portanto, a entrega do laser na camada, alvo de tratamento, com o auxílio da cânula. E o que é o endolift? Bom, vamos lá. No slide anterior, nós falamos sobre o laser subdérmico. O que é o laser subdérmico? O que é o laser de fibra ótica? Então, todo esse cenário vocês já entenderam a respeito desta tecnologia. O endolift, propriamente dito, ele é uma técnica que se utiliza o laser subdérmico. Sim, é uma técnica que os cirurgiões já utilizam há muito tempo. Contudo, ela passa a ser mais conhecida de 2005 para cá. E aqui no Brasil, houve esse boom, onde de fato ela permeou por todo o mercado da estética brasileira desde o ano passado. Mas, sim, então o endolift, ele utiliza o laser subdérmico e se trata de uma técnica. E essa técnica, ela é um procedimento não cirúrgico, relativamente simples e seguro. Bom, o endolift tem como objetivo principal fazer uma remodelação, ok? Uma remodelação conjuntiva, o que nós chamamos de skin tightening. Ele, portanto, faz uma retração da pele. E essa técnica se baseia, portanto, na utilização de um laser de fibra ótica e é inserido no tecido subcutâneo superior apenas a fibra ótica, ok? Para esta técnica, como seu objetivo é fazer uma retração de pele, uma produção de colágeno, é utilizado menores energias, menores potências, como eu disse anteriormente,
é utilizado somente a fibra crua ou nua, ok? E sim, na literatura, os poucos artigos que se tem falando sobre essa técnica, eles se posicionam com o trabalho deste tipo de laser no modo pulsado, do que nós também chamamos de Dutch Cycle ou ciclo de trabalho. O Helion, ele se trata de um equipamento de laser de fibra ótica que contém 980 e 1470 nanômetros. E a partir desta tecnologia, nós conseguimos fazer diversos tratamentos. Por exemplo, é possível tratar várias condições estéticas, como redução de gordura. É possível também executar a técnica de endolift para retração de pele. Bom, o que o profissional vai determinar durante a sua atuação, se ele vai trabalhar com 980, 1470 ou se ele vai trabalhar com os dois comprimentos de onda, a potência que ele vai trabalhar, a quantidade de energia que ele vai entregar, tudo isso tem que estar de acordo com a escolha clínica dele para aquele tratamento, de acordo com a necessidade do seu cliente, a partir dos dados que ele coleta, por exemplo, no anamnese. E, obviamente, que cada profissional precisa entender até onde vai a sua atuação profissional. Toda vez que falamos de laser, falamos também de comprimento de onda. É importante entendermos, para uma boa prática clínica, o comportamento de absorvância desse comprimento de onda com a molécula-alvo. No nosso caso aqui, nós temos algumas estruturas biológicas que são muito importantes, que vão interagir com os comprimentos de onda presentes no helion. Então, por exemplo, nós temos aí a água, a gordura, até mesmo o sangue. São moléculas muito importantes que determinam a interação com estes comprimentos de onda. Bom, quando se diz respeito à técnica de endolift, quando se diz respeito ao tratamento de retração de pele, de neocolagênese, nós esperamos uma boa ou significativa interação com a molécula de água, e isso nós encontramos muito bem no comprimento de onda de 1470 nanômetros, como vocês podem observar aqui nessa imagem, onde nós vemos uma boa absorvância aqui pela molécula de água. Bom, no que se diz respeito ao tratamento de redução de gordura localizada, grande parte da literatura científica ela se refere a bons resultados e com bastante segurança, até porque nesse tipo de tratamento são utilizados muitas vezes potência e energias maiores, com um comprimento de onda de 980 nanômetros. Como vocês podem observar aqui, ele faz parte de uma região aqui, né? Ele é representado por uma região no espectro onde há uma menor interação com a molécula de água, contudo, sim, é significativa, ok? E este comportamento de absorvância do 1980 nanômetros, ele é bastante importante porque nós conseguimos o benefício da laser lipólise para um tratamento de redução de gordura com bastante segurança na aplicação. Vamos visualizar aqui alguns cenários clínicos. Vale sempre lembrar que cada profissional é responsável pela escolha da sua conduta clínica e também pela sua atuação profissional. Bem, no que se diz respeito à lipoaspiração, os artigos apontam que as potências e energias são maiores. Então, por exemplo,
é utilizado 20, 24 watts numa entrega de energia que chega a 10.000 Joule, de acordo com o tamanho da região, com as características da região tratada, até muitas vezes pode chegar a mais, ok? E devido a essas potências, devido a essa quantidade de energia necessária para fazer de fato uma liquefação significativa, o comprimento de onda de 980 nanômetros, como vocês podem ver aqui nesse artigo, se demonstra muito seguro diante dessas condições, ou seja, diante de altas energias e também maiores potências. Nesta imagem aqui, número 2, nós conseguimos observar exatamente a área por onde o laser passou e todo o dano ocasionado pela energia, né, pelo laser. Esta região aqui, que parece um túnel, mostra para a gente todo o dano ocasionado devido à potência, devido à energia entregue. Bom, os artigos apontam que, de acordo com a energia, né, afinal ela é dose dependente, nós conseguimos promover uma ruptura celular. Com isso, a gente promove, então, danos irreversíveis, que é possível observar, inclusive, aqui nesta imagem. Bom, esta segunda imagem mostra para a gente o remodelamento. Aqui, exatamente no número 3, conseguimos observar aqui a formação de septos de colágeno que foram construídos após o dano térmico. Um cenário clínico, e agora neste cenário a gente vai falar exatamente sobre a técnica de endolift. Vale lembrar que é uma técnica que se utiliza o laser de fibra ótica, tá? Esta técnica tem como objetivo principal neocolagênese, remodelar colágeno, remodelar fibras de colágeno. Bom, e com isso promover, por exemplo, uma retração desta pele. Como vocês podem observar, e eu falei anteriormente, está aqui no artigo, o endolift ele é uma técnica que se utiliza o laser de fibra ótica, principalmente o 1470 nanômetros, que tem ali uma grande absorvância, uma grande afinidade com a molécula de água. E baseado nisso, é possível promover bons efeitos de retração no tecido com baixas potências. Nós vemos em alguns artigos e também durante a prática clínica que, de acordo com a região, obviamente, e a indicação clínica, trabalhar com potências de meio, né, 0,5, 1, 2 watts, já são potências suficientes para promover o efeito que a gente espera com a técnica de endolift. Bom, mais uma vez, eu chamo a atenção de vocês para a quantidade de energia, ok? Então, aqui nós temos um exemplo deste artigo, né? Que, enfim, está aqui, né? A referência para vocês aqui embaixo, do qual, para essa técnica de endolift, ele trabalha aí com ranges que vai de 500 a 1.400 joules, que é a energia acumulada naquela área, mantendo aí uma média de 800 joule, mas obviamente que várias condições clínicas e também tamanho da área deve ser considerada para, de fato, determinar a energia ideal para o tratamento. Aqui nós temos um resultado de antes e depois do endolift. Como vocês podem observar na região de papada, há uma melhora no que se diz respeito a uma redução do volume desta área, quanto também a um tightening, a uma retração dessa pele. E quais são as contraindicações para o uso do laser subdérmico? Bom, gente, existem várias contraindicações. Em aula, em treinamento, a gente acaba se atentando para algumas
que são as principais, mas obviamente que eu aconselho vocês sempre buscar o manual técnico da máquina para ter na íntegra todas as contraindicações e reações, ok? Bom, aqui estão algumas contraindicações. Para quem já é habituado a trabalhar com laser, podem ver que não mudam, elas são muito parecidas, uma ou outra que acaba entrando, mas basicamente são as mesmas contraindicações. Mas como eu disse para vocês, é muito interessante nós termos um manual técnico, pois no manual técnico de todas as máquinas, desta máquina, do Elion, tem lá a lista de contraindicações na íntegra. Em relação às reações adversas, existem um grupo de reações adversas que são esperadas e outro de reações que não são esperadas após o tratamento. Bom, no que se diz respeito às reações adversas esperadas, elas, por mais que sejam comuns após a aplicação do laser, é necessário o acompanhamento do profissional. Por exemplo, dor, equimose, são reações que são esperadas após a aplicação, após o tratamento. Contudo, o profissional ele deve seguir junto ao seu cliente, observando a regressão destes sinais. Quanto às reações adversas não esperadas, é necessário não somente a postura do profissional junto ao seu cliente, em estar do lado dele, dar apoio para ele, mas também o manejo, o tratamento dessa intercorrência por um profissional capacitado para tratar este tipo de condição. Igual aos demais tratamentos estéticos, o laser subdérmico se faz um recurso eficaz, com excelentes resultados e seguro, quando o profissional respeita os pilares de atendimento clínico, os pilares do tratamento estético. Quais são eles, né? E quais são eles? Bom, o profissional ele deve fazer uma boa anamnese. Na anamnese, o profissional ele consegue dados e consegue realizar uma avaliação física e todas as informações necessárias para determinar se há indicação ou se não há a indicação. Obviamente que todos esses dados coletados numa boa anamnese serão extremamente importantes para o desenvolvimento do raciocínio clínico do profissional. Neste momento, todos os dados coletados na anamnese, junto ao conhecimento de fisiologia, anatomia e também ao conhecimento sobre recursos eletrotermofototerapêuticos, e no caso aqui, conhecimento sobre laser, juntos farão um raciocínio clínico ideal para traçar todos os parâmetros e cuidados necessários para este tratamento. Bom, o tratamento ele deve ser sempre completo. Ele começa ali na anamnese, se estende durante o dia do atendimento propriamente dito, a aplicação do laser, e todos os cuidados após o laser, que são tão importantes quanto a aplicação do laser para que o profissional faça um tratamento completo e entregue ao seu cliente um resultado globalizado, com eficácia e, mais uma vez, segurança. Vale lembrar que esses 3 pilares, quando feitos de maneira responsável e completos, cada um deles, nós estamos, obviamente, sempre visando o resultado, mas sim a segurança, o bem-estar do cliente.
Como falado anteriormente, o Elion se trata de um equipamento de laser subdérmico que pode ser usado para diversas aplicações. A entrada para a conexão da fibra se trata de uma entrada SMA 905, onde você, profissional, poderá trabalhar com diversas espessuras de fibra, 200, 300, 400, 600, 800 micras. Essas fibras podem emitir o laser de maneira focal ou radial, bem como também podem ser utilizadas, de acordo com a técnica, obviamente, uma fibra nua ou uma fibra inserida na cânula. Bem, a forma como essa fibra vai ser utilizada, o modo de saída, de emissão dessa fibra e também a espessura dessa fibra são características que serão definidas pelo profissional de acordo com a sua conduta clínica. A Cromate, ela orienta o uso da fibra sempre estéril, mantendo a esterilidade ao longo do tratamento, ou seja, é necessário todos os cuidados para isso. E ao final, por ser de uso único, tem que ocorrer o descarte de maneira correta, bem como as fibras precisam ser aprovadas pela Anvisa. Entre os diversos parâmetros que precisam ser ajustados para trabalhar com laser subdérmico está também a duração de pulso. Ela é muito importante. Existem dois modos de emissão. O modo contínuo, que se trata de uma emissão constante ao longo do tempo. E para programar esse modo, como vocês viram no vídeo anterior, basta vocês irem ali no ajuste de frequência do Elion e zerar. Ao apertar concluir, o equipamento estará programado em CW, ou seja, contínuo. Este modo ele tem um efeito térmico significativo no tecido biológico. Bom, uma outra possibilidade de trabalhar com laser subdérmico é no modo pulsado, que tem um menor efeito térmico em relação ao modo contínuo. Um exemplo são as condutas relacionadas ao endolift. Essas condutas geralmente são in Dutch cycle, ou seja, acontecem de modo pulsado. Vamos lá. O Dutch cycle, ou seja, o ciclo de trabalho, ele é uma razão entre o tempo do pulso ligado e desligado, ou seja, entre T-on e T-off. É muito comum os profissionais aqui no Brasil programar máquinas que venham com a configuração onde o modo pulsado deve ser programado, com o tempo de T-on, o tempo de T-off e as tecnologias dão de maneira automática a frequência. Tá? Contudo, o que o profissional precisa ter em mente é que o Dutch cycle ele se equivale a esta outra programação
de T-on e T-off propriamente dita. Por quê? Porque o Dutch Cycle nada mais é do que a porcentagem que se refere ao T-on. Ou seja, quando a gente vai trabalhar com Elion, quando o profissional vai trabalhar com Elion, ao programar 70% do Dutch numa frequência de 8 Hz, vocês terão essa programação aqui à esquerda. Ou seja, terão um T-on de 75 milissegundos, um T-off de 50 milissegundos. Mais um outro cenário. Ao programar um Dutch de 50% no Elion com a frequência de 10 Hz, vocês terão um T-on de 50 milissegundos e um T-off de 50 milissegundos. E o cenário 3, ao programar um Dutch de 30% no Elion e uma frequência de 14 Hz, vocês terão um T-on de 25 milissegundos e um T-off de 50 milissegundos. Aqui estão 3 cenários, são 3 exemplos para mostrar para vocês que Dutch Cycle se refere à porcentagem do tempo on, ok? Neste vídeo será mostrado para vocês os protocolos pré-definidos, ou seja, são condutas que sugerem uma potência. Contudo, vale ressaltar que estes protocolos, ou seja, essa programação, mesmo estando dentro dos protocolos pré-definidos, ainda assim ela está aberta para que o profissional consiga parametrizar de acordo com a sua necessidade clínica.
vocês apontar algumas informações. No protocolo pré-definido, como vocês podem observar também, estão os dois comprimentos de onda, 1470 e 980 nanômetros. Neste caso, quando a potência de um dos comprimentos de onda, como neste exemplo aqui, de 980 nanômetros, está zerada, isso significa que ele está inativo, ou seja, não há emissão deste comprimento de onda, somente do comprimento de onda de 1470, pois está a 1 watts, ok? Então, não é necessário, nesse caso, a exclusão do comprimento de onda, basta que ele esteja com a potência zerada, logo não haverá emissão da energia neste comprimento de onda. É importante dizer que há aqui, portanto, a informação no visor, onde mostrará o tempo em que o profissional está aplicando, está emitindo o laser, e há também a informação de energia acumulada aqui no visor. Conforme a emissão do laser, ele mostrará a energia acumulada. Bom, como no modo anterior, como vocês programarem o modo pulsado através da porcentagem de DUT escolhida e também da frequência, ou simplesmente ao zerar a frequência e apertar concluir, o equipamento estará no modo contínuo. Para o profissional que prefere fazer um banco de dados dos seus pacientes e salvar também as suas condutas, os seus protocolos, o Elion vem com a opção de Meu Protocolo e também Banco de Dados do Paciente, onde você conseguirá salvar as informações. Em suma, o Elion se trata, portanto, de um laser subdérmico que pode ser utilizado para diversas indicações clínicas, de acordo com a conduta, escolha do profissional, bem como também a sua área de atuação, que está de acordo com a sua profissão e o seu conselho de classe, obviamente. O Elion possui dois comprimentos de onda, 980, 1470 nanômetros, que podem ser utilizados isolados ou concomitantes. A potência do Elion chega até 30 watts quando somado os comprimentos de onda, e o Elion pode ser aplicado no modo contínuo ou também no modo pulsado através da programação da porcentagem de DUT. No Elion há uma entrada, uma conexão SMA 905 para o profissional trabalhar com fibras de calibres mais finos e também mais espessas. A emissão do laser é feita através do disparo no pedal propriamente dito. O equipamento é bivolt e ele pesa aí em torno de 5 kg.
No Drive do Elion você terá acesso a todos os materiais, os artigos, o guia clínico e o vídeo de montagem do equipamento na íntegra. Muito obrigada por escolher o Elion, muito obrigada por escolher a Cromatic.